cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso Brasil, do nosso Brasilzão. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e a minha única e exclusiva missão é dividir com vocês aqui e falar, né, do nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês estão todos ligados no canal vascaíno desde sempre. Família, sem muita delonga, ó, senta o dedo no like, faz esse favor, dá essa moral para amigo, se inscreve no canal, você que ainda não está inscrito aí, é de graça, dá essa forcinha pra gente e compartilha também para mais vascaínos e vascaínas, pessoas interessadas em saber do nosso noticiário aí, do nosso clube. Família, bora lá então, sem muita delonga, tem alguns assuntos pra gente estar abordando na noite de hoje. Sextou aí, sexta-feira, pra você que já tá em casa tomando aquela gelada, você que tá aí, de repente, chegando da igreja, pra você que tá chegando no trabalho, você que tá indo trabalhar, você que já tá com o pezinho no sofá, assistindo aquele Netflix, comendo uma pipoquinha. Enfim, pra você que tá se arrumando pra jantar fora, pra você que vai ficar em casa, tá deitadinho aí nesse frio aí, agarradinho aí com a sua companheira, com o seu companheiro. Bora lá então, um beijo no coração de cada um de vocês e um casaca. E amanhã eu vou fazer aqui também os agradecimentos aqui a todo mundo que doou aí o valor referente que eu pedi para vocês darem aquela forcinha para o amigo comprar uma câmera aí. E amanhã eu vou estar dando os agradecimentos devidos aí a quem deu essa força. Bora lá, sem muita delonga, dar início para o nosso conteúdo de hoje. Família, é o seguinte, o atacante argentino Lucas Pratto, de 35 anos de idade, ele que estava, né, na equipe do Vélez Sarsfield da Argentina, ele que deve nas próximas horas ou nos próximos dias assinar aí uma rescisão amigável com a equipe do Vélez, ou seja, se desvinculando de maneira amigável aí do clube argentino. Então o Vasco da Gama oficializou hoje uma proposta aí pelo atacante argentino Lucas Pratto. Então vamos ficar de olho nas próximas horas, próximos dias. Eu particularmente, sinceramente, não contrataria ele, porque eu acho que já há alguns anos ele já vem decepcionando, porém ele já teve passagem pelo River Plate, pelo São Paulo, por vários outros clubes, e é um jogador que não desaprendeu a jogar, mas não sei se eu contrataria Lucas Pratto, mas fato é que a diretoria do Vasco da Gama oficializou hoje, nesta sexta-feira, aí a proposta pelo atacante. Se a gente tiver mais informações, a gente traz aqui para vocês no canal. Galera, é o seguinte, Gabriel Silva é um lateral esquerdo que atualmente joga no campeonato francês, atua pela equipe do Saint-Étienne da França, obviamente, e ele que é brasileiro e fez aí toda a sua carreira na Europa, já há mais de 11 anos aí, jogando no futebol europeu, lateral esquerdo que o Vasco estaria especulando, o Vasco está sondando, está monitorando a situação dele, ele que disse que não quer sair da França no momento. O Vasco chegou a iniciar tratativas com o Saint-Étienne e até mesmo com o atleta, mas essas tratativas não foram para frente, né? Não evoluíram e ainda teriam no páreo mais dois clubes aí brasileiros aí de olho no jogador, no lateral esquerdo. Confesso a vocês que não conhecia, não sei sinceramente falar para vocês do futebol do Gabriel Silva, jogador aqui, lateral esquerdo, especulado aqui no Vasco da Gama. Falando ainda de especulação, né, muito especulado, muito badalada a possível vinda desse atleta para o Vasco da Gama, estou falando do Lanzini, ele mesmo, gente, que hoje recebeu uma proposta do River Plate da Argentina, né, e essa proposta pode ter balançado ele, uma vez que ele já passou por lá quando era mais novo, né? Então vamos ver o que pode se desenrolar no desfecho dessa história. Fato é que a esposa de Lanzini, a qual ele acabou de se casar, que está em lua de mel, ela revelou há poucos dias nas redes sociais que não tem desejo nenhum de morar na Argentina nesse momento. Na época, os torcedores ali do River Plate caíram em cima dela na rede social, não pegou bem, mas fato é que hoje o River Plate oficializou uma proposta pelo camisa 10 aí, também especulado aqui na colina. Inclusive o Vasco aguarda aí resposta dos representantes de Lanzini. O Vasco já teve reuniões com esses representantes, já colocou a proposta na mesa, agora é somente aguardar a vontade do staff e do atleta se vai querer mesmo fechar com o Cruzmaltino Carioca ou se vai jogar em outra equipe. Galera,
é o seguinte, se tratando agora de volante, mas é o Andrei Santos, ele mesmo que saiu do Vasco da Gama, o qual foi vendido para a equipe da Inglaterra, ali o Chelsea. O Chelsea da Inglaterra já recebeu o Andrei Santos já está treinando com o elenco, já está fazendo toda a preparação física, já está trabalhando com bola, vem postando nas suas redes sociais nos últimos dias, mas fato é, uma notícia que pegou muita gente de surpresa na tarde de hoje, é que a equipe da Espanha, né, que disputa a La Liga, seria o poderoso Barcelona, né, o clube ali catalão, o Barcelona está ali negociando o Andrei Santos com a equipe do Chelsea, então pode ser que nos próximos dias aí tenhamos novidades em relação a esse atleta. O Barcelona, que quando Andrei Santos estava no Vasco da Gama, chegou a fazer sondagens de valores, mas as tratativas não foram para frente, o Vasco acabou fechando com o Chelsea. Fato é que agora o Barcelona está de olho no nosso cria. Vamos ficar de olho, porque cada vez que o nosso jogador for revendido, a gente tem uma porcentagem ali no mecanismo de solidariedade da FIFA, assim como acontece com o Felipe Coutinho, com o Douglas Luiz, com vários outros crias da nossa base que foram vendidos aí, e o Vasco acaba arrecadando aí um valor aí, não são valores astronômicos, mas são valores que acabam sempre ajudando os nossos cofres. Nossa, gente, desculpa, tive que dar uma estaladinha aqui no pescoço. Agora, gente, é o seguinte, se tratando de Rodrigo Salazar, ele muito também é outro jogador bastante badalado, especulado aqui no Vasco da Gama, ele que é uruguaio, tem 23 anos de idade, já figura a seleção do Uruguai. Tudo bem que ele foi rebaixado juntamente com o Schalke 04 no campeonato alemão, lá na Bundesliga, mas fato é que também é um atleta bastante especulado por vários clubes, e um clube que estaria interessadíssimo aí, que estaria disposto a entrar na briga, que já entrou na briga, na verdade, melhor dizendo, é o Braga de Portugal. Então o Braga de Portugal oficializou e já entrou na briga, já fez uma proposta aí pelo camisa 10, Rodrigo Salazar. Vamos ver aí o que pode acontecer nos próximos dias, mas fato é que ele já está negociando não só com o Vasco, mas com outros clubes, juntamente com o Schalke 04. Vamos aguardar que fim pode dar essa história. Fato é que todos os dias jogadores que são especulados no Vasco, a gente fica sabendo de notícias que outros clubes já estão no páreo para levar, ou a gente fica sabendo que já acertaram com outro clube. Espero que isso não aconteça com o Guilherme Medel, ele mesmo que chega, que desembarca aqui no Rio de Janeiro amanhã, por volta de 9 horas da manhã, já vai estar aqui chegando já para assinar a documentação e fazer parte do nosso elenco. Seja muito bem-vindo aí o Guilherme Medel. O Vasco SAF se pronunciou hoje, gente, no caso a Vasco SAF se pronunciou hoje referente àqueles 42 milhões e 400 mil reais, ao qual eu mencionei no vídeo de ontem. O valor aí foi acertado juntamente ao grupo Cerejet e LCU, que são um grupo ali que está à frente da Liga Forte Futebol Forte aqui no Brasil. O Vasco vendeu aí parte dos seus direitos econômicos e direitos de imagem, aí, cerca de 20%, pelo valor aí de 212 milhões, e receberia nos próximos dias essa entrada de 42 milhões e 400 mil reais, mas fato é que a Vasco SAF se pronunciou hoje, já dizendo que não é bem assim. Perdão, gente, já dizendo que não é bem dessa maneira, não é bem dessa situação, uma vez que o clube tem que honrar com compromissos da compra do zagueiro Léo, do zagueiro Léo Capasso, enfim, o Vasco tem que pagar aí vários clubes, então foi colocado que esse dinheiro aí inicialmente pode não entrar para o futebol, e se entrar, se esse dinheiro for destinado ao departamento de futebol, para a pasta de futebol do Vasco da Gama, não será em valor integral, né? Esse valor não seria integral colocado no futebol do Vasco. É algo que já começa a dar muito medo na gente, é algo que começa a sinal de alerta, né? O pulgueiro inteiro atrás das orelhas, porque se o dinheiro mal entrou aqui no Vasco, já estão falando que esse dinheiro não vai para o futebol, vai para outras coisas. Aí eu pergunto a vocês, então quer dizer então que se o Vasco não assinasse esse contrato hoje com o grupo Cerejet, então esse dinheiro não entrasse, o Vasco não pagaria pela compra dos atletas, porque até então esse dinheiro foi dado como dinheiro inesperado, dinheiro fora do orçamento. Portanto que a Vasco SAF colocou aí que o Vasco vai trabalhar apenas com o orçamento com teto estipulado para esse segundo semestre, até dezembro de 2023, e não tem aí previsão aí de colocar mais dinheiro no futebol, que seria aquele aporte de 120 milhões que está previsto para entrar em setembro, que é outra coisa também que eu só acredito ver, né? É mais fácil nevar no Rio de Janeiro, ou de repente a gente vê um Papai Noel, do que ver esses 120 milhões efetivamente entrarem nos cofres do Vasco da Gama. A gente tem visto mais notícias de dinheiro
saindo do que dinheiro propriamente entrando, porque é somente aqui no Vasco que acontece isso. A nossa SAF foi vendida e a pessoa qual comprou o nosso clube, a nossa SAF do nosso futebol, simplesmente está pagando o nosso clube com o dinheiro do nosso próprio clube, né? É o que está acontecendo. Que esse dinheiro agora do Grupo Cerejetti vai entrar, eles vão simplesmente sumir, vão diluir esse dinheiro dentro do clube, vão pagar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e o restante, com certeza, tomara que eu esteja enganado, esse dinheiro, provavelmente o destino dele deve ser aí o bolso de algumas pessoas que eu tenho certeza que não querem o bem do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos ficar de olho nessa turma, porque de ladrão eu tô de saco cheio. Eu quero expulsar essa cambada de filho da puta de dentro do Clube de Regatas do Vasco da Gama. Ladrão, chega de roubo. No futebol no geral, mas no Vasco então chega. Eu tô já cansado. Gente, voltando agora ao assunto, falando de especulações, uma situação que está atrapalhando bastante o Vasco da Gama é a situação de treinador, a questão do técnico. O Vasco se encontra já há 2 semanas sem um técnico, sem um comandante à beira do gramado para comandar, para organizar a equipe taticamente, tecnicamente, bloco defensivo, meio bloco, bloco alto, bloco de ataque, enfim. Todas essas situações o Vasco está sem uma cabeça pensante à frente, que seria um treinador, e esse treinador está se especulando demais. A questão aí do português Paulo Pesolano, a questão também aí do brasileiro Rogério Ceni, ídolo lá no tricolor paulista, né? Vários outros nomes ventilados, especulados aqui no Vasco. Fato é que até agora niente, não apresentaram nada para nós, não falaram mais nada, só cortina de fumaça em cima de cortina de fumaça, e essa cortina de fumaça do treinador já vem gerando mais um problema em questão de contratação de atletas. Eu estou falando no plural, não é no singular. Quando era somente o Léo Cittadini que estava no stand-by, esperando o Vasco contratar um treinador para ver se efetivamente valeria a pena vir para o nosso clube aqui, o nosso Cruz Maltino Carioca, ou não. Toda aquela situação que envolve a vaidade do jogador, se o técnico vai botar ele para jogar ou se não vai, se joga no esquema que o jogador está adaptado, aquele mimimi todo, todas essas, mas são cabíveis porque o cara é profissional e é um direito dele querer jogar ou não no clube, seja o motivo qualquer que seja, é cabível, né? Esse motivo o qual o Léo Cittadini colocou. Fato é, vocês falam assim, mas o que tem a ver, Alves? Você está falando do Léo Cittadini? É porque eu vou chegar lá agora. É porque o que acontece é o seguinte: Bruno Henrique, o volante brasileiro que está no mundo árabe, que já está livre para assinar com qualquer clube, já tem vários clubes no radar ali, no calcanhar do atleta para pegarem ele, né? Assim como o Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro já fez sondagens, o São Paulo, o próprio Cruzeiro, vários clubes brasileiros estão ali, o Fluminense, no páreo. O Vasco da Gama, obviamente, pelo volante, pelo Bruno Henrique, tem passagem pelo Corinthians, uma passagem muito vitoriosa também pelo Alviverde ali, o Palmeiras. Então é o seguinte, galera, Bruno Henrique alegou hoje, foi noticiado pelos veículos de notícias do Vasco da Gama, que o que estaria atrapalhando as tratativas de negociações entre Bruno Henrique e Vasco da Gama e vice-versa avançarem, seria essa questão de estar faltando um treinador ali, um comandante à frente da equipe. Isso estaria atrapalhando o Bruno Henrique, porque Bruno Henrique, segundo o staff de Bruno Henrique, isso influencia muito na montagem do elenco, no projeto, né? E se o atleta vai se encaixar no projeto, fato é que mais um jogador aí está atrapalhando a situação de treinador, ou seja, estão enganando a gente, levando nós em banho-maria já há 2 semanas, daqui a pouco vai para 3 semanas se deixar. Não anunciaram um técnico, não tem perspectiva nenhuma de técnico, né? O Real Valladolid, para falar para vocês bem da verdade, não quer liberar Paulo Pesolano, porque a 777 quer pegar ele de graça, quer que o Valladolid libere ele de graça. Paulo Pesolano gostou, se agradou do projeto e do salário oferecido pela 777, mas a 777 não have money para chegar lá e comprar e pagar a multa rescisória e tirar o Paulo Pesolano do Real Valladolid, que é um clube ali da Espanha que não faz a mínima questão de perder o seu treinador, embora tenha caído para a 2ª divisão, de perder o seu treinador para um clube brasileiro no momento. Então isso está atrapalhando muito a questão do dinheiro. Rogério Ceni também, sinceramente, não sei se realmente vem, porque toda hora falam-se que ele está animado, mas até agora ninguém assume o Vasco da Gama. E aí agora essa situação de treinador aí respingando, influenciando também, já não bastasse na contratação do atacante Léo Cittadini, agora também no volante Bruno Henrique. Na minha opinião, ele é bem mais jogador do que o Léo Cittadini, guardada as posições e proporções de cada atleta. E ele sim, Bruno Henrique,
Henrique chegaria para resolver o nosso meio campo juntamente com Gary Medel. Teríamos ali Bruno Henrique, Gary Medel e Jair, um meio campo de respeito, né? Um meio campo aí muito, muito bom mesmo. Então vamos torcer para essa diretoria brigar pela contratação do Bruno Henrique, pela SAF. Se tiver que colocar o dinheiro, coloca o dinheiro para trazer o Bruno Henrique. Se conseguir algum atacante ali, um camisa 10, coloca o dinheiro para trazer um 10 também e um atacante. Aí as coisas podem começar a melhorar. Fica a dica aqui do Álvaro Silva. Galera, agora mudando de assunto, ainda falando de jogador, mas mudando de assunto, vamos falar aqui de Carlos Palacios, jogador que estava no Internacional de Porto Alegre, foi contratado na época, ano passado, pelo Vasco da Gama, como primeiro reforço da SAF do Vasco da Gama, naquele primeiro aporte de 70 milhões que foi emprestado ao Vasco da Gama na ocasião, na Série B. O Vasco da Gama fez a contratação juntamente ao Internacional de cerca de quase 11 milhões de reais. Na época foi a contratação mais cara da história do nosso clube. Fato é que ele não rendeu, problemas com o grupo, problemas também de questão disciplinar com o treinador, enfim, fato é que o Vasco da Gama emprestou o atleta ao Colo-Colo. Antes dele ir para o Colo-Colo, ele arrumou confusão, ele chegou a ir preso por agressão ali a uma mulher, saiu da cadeia, voltou a jogar futebol e agora vem surpreendendo no campeonato chileno, está com uma média impressionante, vários gols, assistências em poucas partidas as quais ele entrou e ele está engrenando o seu futebol. Aí agora tem muito torcedor do Vasco dizendo: eu nunca critiquei, eu queria o Carlos Palacios aqui no Vasco. Mas gente, vamos cair na realidade, né gente? Uma coisa é o campeonato chileno, que você conhece 2, 3 times, outra coisa é o campeonato brasileiro, o Vasco da Gama. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser bastante sinceros. Lógico, o cara pode chegar aqui e pode arrebentar, mas eu, sinceramente, eu acho que já mostrou o que tinha que mostrar. Carlos Palacios é isso. Ele vai lá, joga, faz alguns gols, faz algumas partidas, depois some, fica 6, 7, 8 meses gastando a onda ali, gastando dinheiro e depois volta a jogar bola. É a imagem que ele deixou pra mim. Até essa imagem se desconstruir, vai demorar bastante, vai ter que provar, comer bastante feijão com angu pra mostrar que ele realmente quer jogar bola. Fato é que o Vasco da Gama não pensa em repatriá-lo no momento, porém ele tem contrato ainda com o nosso clube. E o atleta já se pronunciou essa semana que quer continuar no Colo-Colo, quer permanecer na equipe chilena. Porém, todavia, entretanto, o Al-Ittihad da Arábia Saudita entrou em contato com o Vasco da Gama e fez sondagens ali pelo atleta. Uma possível proposta pode chegar ao Vasco da Gama nas próximas horas ou nos próximos dias pelo jogador Carlos Palacios, que é uma coisa que interessa ao nosso clube. Se a gente conseguisse aí a saída dele agora, antes do término do contrato, que aí o Vasco recuperaria aí o dinheiro que foi investido, quem sabe até ganhar alguma coisa. O Vasco não, a Vasco SAF, mas não deixa de ser o nosso clube. Galera, é o seguinte, o Conselho Deliberativo, eu vou até colocar a arte aí na tela, o Conselho Deliberativo do nosso clube se encontrará em uma reunião no dia 18 de julho, 18/7 de 2023, no caso desse mês, no mês vigente, para debater alterações no Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, gente, é o seguinte, alerta ligado, né? E outra coisa, eleições chegando, né? Aí esses camaradas querem mexer agora no Estatuto do Clube. Aí eles vão deliberar, né? O Conselho Deliberativo vão deliberar, vão ali debater, discutir para tentarem chegar no consenso, uma votação, para ver se essa pauta é levada adiante ou não, para ver se vai haver mudanças no Estatuto. Se isso for passado à frente, que eu acredito que deva passar, porque para eles levantarem essa bola eles já têm um plano pronto, e o que pode acontecer é eles tentarem votar aí para fazer algum trâmite aí ilegal, passar a virar legal dentro das regras do clube associativo do Vasco da Gama, para tentar manter essa patotinha, toda essa corja mulamba que está à frente da diretoria do nosso clube, da SAF também, do Vasco da Gama, esse povo, esses seres do limo, né, que se alimentam ali, são parasitas que se alimentam de coisas que já estão ali estragando, né? É o Vasco da Gama, pegaram o Vasco da Gama ali com um grande potencial, mas com uma parte do clube ali querendo estragar, se apoderaram dessa parte do clube, que é o coração do clube, da diretoria do clube, e não querem mais largar enquanto não conseguirem comer o clube inteiro, né? São esses cupins de aço, cupins de ferro, né, que come tudo que vê pela frente. É essa diretoria atual do nosso clube, infelizmente, e agora vem com esse papinho aí o Conselho Deliberativo, com esse papinho aí de debater sobre alterar aí algumas leis, algumas regras dentro do Vasco da Gama, às vésperas de uma eleição. Lembrando que essa gestão já entrou no Vasco da Gama há 3 anos atrás através de um golpe, depois cometeram outro golpe, depois o golpe do golpe, para finalizar agora a venda, né,
do nosso futebol para essa empresa americana, que é no mínimo muito duvidosa e tem cara de suco de laranja aí envolvido com Jorge Salgado e Josh Wanda e toda essa patotinha. Então vamos ficar com o alerta ligado. Valeu o Conselho Deliberativo do Vasco, o SAF do Vasco da Gama, diretoria do Associativo. O torcedor não é otário, nós estamos ligados em vocês, tá? Aqui fica o papo do Álvaro Silva. Família, é o seguinte, agora mudando de assunto para a gente tentar ficar um pouco mais leve aí, vamos falar aí de Vasco e Cruzeiro, a partida amanhã pela 13ª rodada do campeonato. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que é 13ª mesmo, aqui é sem corte. Do Campeonato Brasileiro, jogo em São Januário, portões fechados, Vasco ainda que cumpre punição, mas tem uma notícia boa agora, quando nós formos jogarmos como visitante, podemos colocar torcedores agora sim, mas como mandante ainda temos que cumprir ainda mais 3 jogos de portões fechados e amanhã não será diferente. Jogo às 4 horas da tarde com a transmissão do Grupo Globo através do Premier para todo o Brasil. Gente, jogo amanhã de 6 pontos, ao que tudo indica aí, pode ser que o Vasco da Gama venha com algumas modificações no setor defensivo, né? Puma Rodrigues é uma dúvida, embora o Vasco esteja com falta de elenco, de jogadores e peças de reposição, é uma dúvida. E Léo, o nosso zagueiro Léo, conhecido como Léo Pelé, eu gosto de chamá-lo como Léo, embora a semelhança física realmente lembre bastante. O atleta prefere ser chamado como Léo, então eu prefiro chamar ele como Léo. Ele que começou sua carreira na lateral esquerda, depois foi transferido para a posição de zagueiro, jogando no São Paulo. Ele que pode ser escalado amanhã para atuar na lateral esquerda, liberando aí uma lacuna, um espaço na zaga do Vasco para a estreia do zagueiro Michael, que vai vestir a camisa 4, ele que veio da equipe do Santos, o jogador aí que dessa janela que chegou, tirando o Guilherme Medel, que ainda não se pronunciou, ainda não falou. Gostei também da entrevista coletiva do Serginho, é um jogador, o Michael, que me encorajou bastante a apostar nele, e eu estou apostando nele, então pode ser que amanhã contra o Cruzeiro a zaga do Vasco seja aí possivelmente Capasso ou Robson, juntamente com o zagueiro Maicon, na lateral direita Pumita, se não houver alteração, e na esquerda o Léo Pelé, né? Vamos ver aí que desfecho pode dar. Agora falando de volância, né? Jair ainda se encontra em tratamento, ainda não vai poder jogar, não está apto para jogo, e o nosso menino Cauã Barros, né? O menino Barros, cria da nossa base, que se machucou, já voltou a treinar, já está treinando inclusive com bola. Hoje a Vasco TV divulgou ali fotos e vídeos do atleta treinando, então isso já é uma boa notícia, mas não vai para o jogo de amanhã. Então, e amanhã teremos também a volta, o retorno de Gabriel Peck, né? Então temos a saída de Lucas Piton por punição de cartão, né? E temos aí então o retorno de Gabriel Peck. Pedro Raul deve jogar, Alex Teixeira também, é o que temos, né? Vamos ver como vai ser armado o nosso meio campo. Luca Orediano também, que não vem fazendo boas partidas desde quando chegou ao Vasco da Gama, mas fato é também que no momento ao qual que foi o melhor momento do Vasco na temporada, no início do ano, que o time estava encaixando, o Orediano não teve chance, porque tinha acabado de chegar e sofreu uma lesão por questão física. Então agora que o time está no pior momento, também é muito fácil nós batermos nele, mas fato é que ele não está demonstrando, não está representando, né, ao que veio ao Vasco da Gama, com status aí de contratação mais cara da história do nosso clube. Família, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Amanhã depois do jogo às 4 da tarde, amanhã depois do jogo acaba às 6. Acredito eu que eu consiga colocar um vídeo para vocês aqui lá pelas 8, 9 horas da noite, sabadão, para a gente poder esmiuçar essa partida e trazer mais notícias também de novidade que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Espero aí que amanhã tenhamos notícias boas, né? O Cruzeiro, que vem das últimas 3 partidas, o Cruzeiro vem de 3 derrotas, igual, semelhante ao nosso clube, que também aí a gente ganhou uma, mas depois perdeu novamente. Mas assim, vamos torcer aí pra gente conseguir esse resultado mediante a equipe de Belo Horizonte. É um confronto, na minha opinião, direto, que o Cruzeiro começou bem, mas agora a realidade começou a bater, caiu bastante rendimento. Para mim, Cruzeiro, Santos, Cuiabá, Corinthians e América Mineiro, juntamente com o Vasco, são aí os times que estão brigando para não entrarem no Z4 e para o Vasco se manter vivo nessa briga, se manter respirando nesse páreo, ainda ali em alguma disputa digna, né? A gente precisa vencer essa partida de amanhã para a gente atingir a marca de 12 pontos, igualar ali o Corinthians, já começar a se embolar com os outros ali da tabela, para não deixar essa distância aumentar, porque senão um abismo vai puxando o outro. Valeu, família? É isso que eu tenho para falar para vocês.
Tamo junto. E palpite aqui meu amanhã é 2-0 Vascão. Valeu, família. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Valeu.